pra ser fiel com teu amor, divinal amor, eu prosperarei, triunfante serei. Ó excelso Rei. Vem na outra aqui, ó. Desce mais. Isso, Jesus. Tua mão me dá para poder sempre te seguir e com prazer também te servir com tua mão poderosa mão, vitória terei, coroado serei na eterna mansão. Como é que tá lá na live? Vai lá, André. Oh, Jesus, tua mão me dá, vem nos teus braços me acolher, dá-me um pouco do teu saber, meus pés então não tropeçarão, pois os teus conselhos que sempre ouvirei me sustentarão. Oh, glória!
O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Vamos iniciar esse culto a Deus essa manhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sentir, pode chamar um primeiro hino, irmãos. 2, cântico 22. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Conserva a paz, não temas minha alma. Nas provações, Deus vem te socorrer. Tens o Senhor consigo recalmar os bens do céu, irá te conceder. Ó, fique em paz, pois Ele é fiel. Onde está o Santo de Israel? Conserva a paz, feliz junto a Cristo Salvador. Eu aguardando, o céu está seguro. Das mãos do Redentor. Ó, fique em paz, pois tens a salvação ao teu redor. Conserva a paz, descansa bem tranquila. O Senhor a fé te guardará. Sustento tens, seu teu pé vacilar. Das mãos de Deus, ninguém te tirará. Ó, fique em paz, e os receios teus dissipará o que formou o céu. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino, irmãos. Quem sentir, pode chamar. Glória a Deus. Qual, irmã? Qual foi o outro? Nós vamos cantar o 363 e o 107 em seguida, tá bom? 363 agora. 363. Irmandade, cantem com alegria. Louva a Deus. Vamos cobrir essa orquestra aí com o nosso canto, tá bom? Bem forte. Tá lindo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sou suspeito de falar, mas esse hino é lindo. Vai. Ó Deus Pai, eu estou aqui. Por favor, ó
Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos cantar, irmãos, o hino 107 para nós orarmos ao Senhor. 107. Glória a Deus, glória a Deus. Creio nas promessas do Senhor Jesus, que desceu do céu e deu da sua luz, salvação eterna consumou na cruz. Creio nas promessas do Senhor, creio. Salvador, assim eu creio. Nas promessas do Senhor, creio nas promessas que fez o Senhor. Eis que estou convosco, não tenhais temor. Não vos deixo, grande é meu amor. Creio nas promessas do Senhor. Creio em Jesus, meu Salvador, assim eu creio nas promessas do Senhor. Vamos, irmãos e irmãs, agora orar a Deus. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias, muitos pedidos por família. Nós estamos no meio de uma pandemia e ainda assim tem muito mais pedido por família do que por enfermidade. Quase o dobro, ou o dobro, exatamente o dobro. E também por testemunhados. São aquelas pessoas que ainda não foram batizadas, que já receberam o anúncio da palavra de Deus e precisam fazer esse concerto com o Senhor. E estão esperando o momento mais oportuno, que Deus os fortaleça. Coloque nos seus corações também essa certeza de que nós precisamos passar pelo sacramento do santo batismo. Vamos orar pela família do irmão William, que é ancião ali em Itapevi, da irmã Tati, que na noite de quinta-feira, é isso, né? Deus se comprazeu em recolher a mãe da irmã Tati, na verdade é a avó, mas foi quem a criou, então ela considera mãe, e é bem justo que assim seja. E o funeral foi ontem também, aliás, na sexta-feira. E também a família da irmã Rosa, que Deus se comprazeu em levar o irmão Jeová, que nós vínhamos orando por ele há vários dias. Estive ontem lá junto do irmão Marcos, do irmão Jefferson, fazendo o funeral dele também. Tinha bastante irmandade mesmo. E que o Senhor possa também confortar os corações dessas famílias, que só o Senhor pode fazer, irmão, a sua obra. É assim mesmo, na sexta-feira nós estávamos festejando o casamento do Léo e da Natasha, quando é no sábado estamos chorando no funeral à tarde, quando é à noite estávamos lá em Peró fazendo a ordenação do diácono, e assim, a obra não para, a vida não para.
E o Senhor muito menos. O Senhor também não para, irmão. Ele continua trabalhando em nosso favor. Quero compartilhar com os irmãos. Contei para alguém, não sei para quem contei acho que lá na cozinha, que estava tomando café, que era para ter feito a unção do irmão Jeová. E nós marcamos um dia, não foi possível, por problemas no hospital, marcamos no dia seguinte. Em todos esses anos do meu ministério, nunca tinha me acontecido. Eu me esqueci completamente de fazer a unção dele. Me esqueci. Marquei às 14h, quando eu lembrei era quase 5h já. Liguei para o filho, pedi perdão e falei a verdade, esqueci mesmo. Não, irmão, está tudo bem, meu pai está melhor, ele deve descer para o quarto, e no quarto fica mais fácil, que a visita é mais aberta. Então tá bom, irmão, mas estou à disposição, falei com a irmã Rosa, estou à disposição, na hora que os irmãos quiserem, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, tá bom, irmão. Eu um dia tenho problema, outro dia faz traqueostomia, outro dia o hospital está em sindicância, outro dia outra coisa, e ele faleceu. Faleceu no dia ontem, se não me engano. E ontem, quando eu estava saindo para ir para atender o funeral dele, os filhos pediram que fosse, claro, nós íamos mesmo, fui orar em casa. Ele ficou muitos anos afastado da igreja, e esse é o nosso grande engano. A pessoa se afasta da igreja e nós já achamos que ela se afastou de Deus. E cada um, Deus tem uma maneira de trabalhar. Eu, na minha oração, Senhor, dizia ontem em casa, ali na beira da minha cama, já trocado para sair, Senhor, perdoa para mim, eu falhei, era para ter ungido o teu servo, a família tinha tanta esperança na unção, não é um conforto para todos, tem misericórdia, Senhor, me ajuda, não me deixa fazer mais isso, me fortalece, eu também não quero carregar esse peso, tem misericórdia. Quando eu fui encerrando a minha oração, o Senhor falou comigo, como os irmãos estão me ouvindo aqui, meu servo, ele não precisa da tua unção, eu já me reconciliei com ele. Glória ao nome do Senhor. E ontem contei isso para a Irmandade no funeral, foi um choro só, a presença de Deus caiu sobre todos nós e confortou todos os corações. Irmãos, o Senhor opera como Ele quer, irmãos. E eu tenho certeza, irmão Jeová converteu mais almas no seu funeral do que durante a sua vida toda. Eu fui honrado, os filhos fizeram uma homenagem bonita lá para o pai, a família, os filhos todos, tanto músicos, afastados das coisas de Deus. Ontem ouviram a palavra em 3 Eclesiastes, é um tempo para todas as coisas, todos choraram com a presença de Deus e o Senhor está trabalhando no meio daquela família. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como operar. Então vamos orar essa manhã. Quero pedir à Irmandade, antes de começar a oração, nós vamos dobrar o nosso joelho e levantar um grande clamor a Deus. Clama, ora, derrama a tua alma na presença de Deus. Vamos aproveitar que a igreja está cheia e vamos levantar um grande clamor pela nossa nação, pelas nossas causas, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos enfermos, pelos nossos irmãos que estão enfraquecidos. Essa pandemia afetou muito a vida espiritual de muita gente. Que o Senhor possa fortalecer todos esses corações e que todos se sintam animados a estar na presença de Deus. Uma coisa garanto aos irmãos, não por mim, pelo nosso Deus que está aqui entre nós, da maneira que nós entramos, nós não vamos sair, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, nós sairemos daqui com o coração cheios da presença de Deus, irmão, para a glória do nosso Deus. Ajoelhados, em nome de Jesus, oremos a Deus. Glória a Jesus. Clame, igreja. Vamos levantar um grande clamor a Deus. Ó Deus. Glória a Deus. Clama, igreja. Clama a Jesus. Derrama a tua alma na presença de Deus.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Clama, igreja. Clama a Jesus. Clama a Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui entre nós com a tua presença. Alamaia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Não tem demônio que pode com uma igreja que ore, irmãos. Uma igreja que ora é uma fortaleza indestrutível. Clama a Jesus. Clama a Jesus. Ó Deus, nosso Pai Celestial, nós entramos em oração junto da Tua igreja nessa manhã, para te agradecer, ó Deus, por estar aqui reunidos no nome de Jesus. Sabemos que Tu és dono de todas as coisas, que Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar, que Tu sabe daquilo que precisamos, daquilo que a nossa alma deseja, Senhor. Nós Te louvamos essa manhã, porque a Tua presença já está aqui junto de nós, a Tua presença já está derramada sobre a Tua igreja, e todos nós vamos aprendendo ao longo do tempo, que precisamos aprender a orar, Senhor, a clamar. É no deserto, é no íntimo, é no oculto, é no escondido que a obra de Deus acontece na nossa vida, e o Teu povo vem, Senhor, se aplicando em oração ao longo do tempo, e os Teus mistérios têm sido revelados, a Tua graça tem sido revelada, a Tua misericórdia também tem sido derramada sobre as nossas vidas. Ó Senhor maravilhoso, queira nessa manhã encher nosso coração da Tua presença, queira encher nosso coração da Tua graça, e visitar a vida da nossa irmandade. Toma nas Tuas mãos os pedidos de oração, toma nas Tuas mãos, Senhor, os clamores que levantamos. O Senhor é aquele que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Tu sabe de todas as coisas. Ó Deus que fez o céu e a terra, vem, Senhor, com a Tua presença, libertando, curando, batizando com o Espírito Santo da Tua graça. E mostra, Senhor, que a Tua igreja não está sozinha. No nome de Jesus, enche esse lugar da Tua glória, Senhor. Enche esse lugar da Tua presença e faze-nos, Senhor, sentir a Tua doce presença junto de nós. Abençoa o irmão Ene que está em missão em Santo Amaro. Abençoa, Senhor, os demais irmãos e irmãs que não puderam estar aqui presentes essa manhã. O Senhor sabe onde estão. E nessa manhã abençoa os testemunhos. E do alto do céu, manda a Tua santa e poderosa palavra. Fala com a nossa alma, enche o nosso coração de fé e de esperança, para que possamos em tudo louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Assim, eterno Deus, abençoa os músicos, organistas, musicistas, os obreiros, os diáconos, todos que estão trabalhando na Tua obra, que possamos ser alcançados por Ti, ó Deus maravilhoso. Elevamos essa oração ao céu, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, bendito para toda eternidade. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus, aleluia.
Alamaia, Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Vamos cantar o cântico 322. (322). Vocês perceberam que o culto é feito por todos nós? Não é feito por quem atende. Quem preside o culto está aqui só. O culto é feito pela comunhão da igreja. Se a igreja entra em comunhão, a presença de Deus invade a casa. Glória a Deus. Então vai dando glória a Deus, vai clamando, vai chamando o céu para pertinho de você. Deus tem coisa boa para te dar aqui essa manhã, irmão. Lindo, glória a Deus. Atrai a presença de Deus para cá. Senhor, vem sobre mim. Vem com a tua glória. Vai chamando. Santo. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, força! Glória a Jesus, glórias a Deus. Agora, irmãos, nós estamos no momento para os testemunhos, os nossos irmãos, as nossas irmãs, que sentirem de agradecer a Deus, pagar os seus votos, tem essa liberdade. A Irmandade da Live também, mande nos comentários aqui do YouTube o seu testemunho em poucas linhas, que nós leremos aqui para a Irmandade no momento que chegarem as mensagens aqui. Estamos na liberdade dos testemunhos, Deus seja sempre louvado.
Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bem pertinho, Val. Bem pertinho. Chega pertinho dele. Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença de Deus, segundo a Irmandade, para agradecer ao Senhor, porque eu trabalho numa clínica de médicos, né? E uma das doutoras, ela tem 45 anos e ela pegou uma infecção no rins, só que essa infecção deu asepsia, né? Então, quer dizer, ela generalizou todos os órgãos dela. Aí ela foi parar na UTI e eu pedi para as Irmandades que orassem por ela, né? Pedi para o nosso ancião também, o irmão Rodrigo, e fiz um voto ao Senhor, que se o Senhor libertasse ela dentro dessa UTI, eu não me envergonharia e levantaria para agradecer esse santo nome dele. E para a honra e a glória do nome de Deus, ela ficou 20 dias dentro da UTI, eu fiquei com ela, tudo, né? Mas para a honra e a glória de Deus, sexta-feira ela recebeu alta e já está em casa. Assim agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Também quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez dentro da casa de Deus. Agradecer a Deus também pela minha família, pela minha esposa, pelos meus 3 filhos e um lar de paz. E o privilégio de dizer que eu e minha casa servem ao Senhor. Quero agradecer a Deus também. Nasci eu num lar cristão e aprendi desde pequeno estar dentro da casa de Deus. Os anos não foram fáceis, mas aqui estou mais uma vez louvando e agradecendo o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus também. Não tive oportunidade, mas como fiz notório, nós viajamos para o Paraná. Peguei saudação para saudar toda a Irmandade com a santa paz de Deus. Quero aproveitar, irmãos, essa oportunidade, pedir para os irmãos que orem a Deus por mim, a respeito do meu trabalho, por quanto foi feita a primeira vacina, irmãos, desse Covid, e os nossos pacientes lá são tudo idosos, e teve uma reação terrível. Dos 24 pacientes que nós temos, tem 5 internados, 3 em estado gravíssimo, e alguns dias já venho sentindo alguns sintomas, irmãos. Então eu peço encarecidamente que os irmãos, quando for orar, apresentem a nós naquele lugar, porquanto, irmãos, se estamos na linha de frente dessa situação, quando for orar, irmãos, é uma doença terrível, só quem vê a situação que se encontra lá, é difícil de suportar. Não esqueça de nos apresentar, e todos aqueles velhinhos que se encontram lá, a grande maioria não tem família, só nós. Então, peço encarecidamente que os irmãos orem a Deus ao nosso favor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Eu quero agradecer a Deus pelo dia de ontem, que para mim foi um dia muito especial. Não só o dia, a noite também, graças a Deus. Foi um dia muito feliz na minha vida, na minha casa, que pude ver meus filhos lá reunidos, fazendo um trabalho, construindo uma casa, né, e todos reunidos ali, coisa que eu não imaginava que eu pudesse ver de novo, porque foi muito difícil os dias passados. Porém, demos muita risada, ri demais, com poucas coisas, mas eu me diverti muito, trabalhei muito, mas estou muito feliz. E agradeço a Deus também pela cura de uma irmã, de uma moça que congregava junto, a sogra dela congregava junto comigo lá em Osasco, e na sexta-feira ela me mandou uma mensagem, eu já estava deitada, que a nora dela estava muito mal na UTI, tinha feito uma cirurgia na terça-feira e estava muito mal, e ela chorando, desesperada, achando que ia perder a nora, pedindo oração, e eu desci da cama com preguiça, mas me desci para orar. Glória a Jesus. Eu estou muito contente, muito feliz, porque ontem ela me mandou um áudio da nora dela já falando e conversando e falando que estava bem e que, graças a Deus, Deus entrou com providência na vida dela e Deus é maravilhoso e Deus é fiel nas nossas vidas. E eu agradeço ricamente essa grande bênção que Deus fez na vida da irmã.
da serva dele, para a glória do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Paz Deus, igreja. Amém. Quero agradecer a Deus porque Deus tem sido bom na minha vida, tem sido fortaleza nos dias de angústia. E eu quero agradecer a Deus porque eu tenho uma sobrinha de 4 anos e ela é autista não verbal. E desde que nós descobrimos o autismo dela é severo, eu tenho clamado muito a Deus, porque a nossa preocupação maior é o porquê ela não fala. Ela faz terapia, faz tudo, tem tudo para falar, mas não fala. E essa semana eu estava falando com Deus, falei, Senhor, como vai ser quando ela ficar adolescente? Como ela vai contar para nós? Porque ela vai virar uma mulher. Como vai ser? E aí eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo o Senhor me consolou. E eu lembrei que há um tempo para todas as coisas. Eu falei, amém. E eu ouvi um culto e disse que Deus ia me dar um sinal de que aquilo que a gente estava pedindo ia acontecer. E a minha irmã fez uma chamada de vídeo comigo na sexta-feira, toda emocionada, porque a nenê bateu a mão na geladeira e falou, Danone. Então, depois disso ela não disse mais nada, mas pra gente isso foi uma grande vitória. E eu sei que isso foi um sinal do meu Senhor, dizendo que ela vai falar. E para Deus não há impossível, não há doença, não há nada, nenhum tipo de patologia que impeça. Quando Deus quer agir, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença de Deus, segundo a Irmandade, para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha família. Deus não tem olhado as minhas fraquezas nem minhas falhas, e Deus tem guardado todos nós. E levanto também a Irmandade para agradecer, porque sexta-feira foi um dia muito importante na minha vida. Eu pude entregar minha filha ao altar, onde ela veio se casar com o Leonardo. Deus sabe as lutas que a gente tem passado, Deus sabe as fraquezas, né? Porque as provas levantam. Eu cheguei em um momento da minha vida que foi uma etapa muito difícil de ver minha casa desmoronar, mas Deus foi aquele que me deu força para levantar onde eu não achava que tinha mais força. Após o processo longo de doença do meu esposo, em seguida veio ver a minha filha também tentar, né, quase assim, enfraquecer também na presença de Deus. E Deus foi tão bom que Deus colocou e preparou esse rapaz para ela. E eu ainda até brinco, porque ao ver dele, é ela que salvou ele. Mas eu já falei para ele que não foi, porque foi ele que fortaleceu ela, foi ele que fez ela se encontrar no caminho de Deus novamente. E foi tão lindo, porque foi uma preparação tão bonita na vida dos dois, porque onde eu não tinha condições, Deus veio preparar tudo, porque era um desejo do meu coração. O meu sonho, antes de ser mãe, era um dia eu poder, se eu tivesse uma filha mulher, era poder fazer uma cerimônia linda, maravilhosa, para mim poder entregar a minha filha como tem que ser feito. E Deus me honrou. Eu pude entregar na sexta-feira minha filha linda. Foi uma cerimônia maravilhosa, Senhor, que eu não esperava. Onde tive a presença de muitas pessoas, Senhor, que também foi muito abençoados, o irmão também. Eu só tenho que agradecer mais uma vez a todos pelas orações, agradecer a Deus que mesmo errante, eu sei que é difícil, as provas se levantam a cada dia. Agora eu estou me acostumando, porque sempre quando vem uma bênção, eu já tenho que me preparar, porque ela vem porrada em seguida. Mas assim, Deus vai me dando força a cada dia para superar. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja eternamente louvado. Amém. Eu quero saber de pancada, nada. Vamos ficar só com a benção, só, né, irmão? Deixa eu contar para vocês aqui. Olha que coisa bonita, Júlia. Nossa irmã está contando aqui
que o netinho dela, glória a Deus, meu neto é autista, 3 anos não falava, hoje ele tem 13 e Deus libertou. Irmã Graciane, agradeço a Deus por Ele abrir uma porta de emprego na minha vida. A minha linha de telefone já estava suspensa por causa das contas atrasadas. E ontem, sábado, recebi uma ligação às 19 horas. Glória a Deus. É o nosso Deus, não é, irmão? O Senhor que faz essas coisas. Ontem a nossa irmã Elaine, também Tartarini, estava assistindo o culto, como o Odair atendeu, e na hora da oração Deus libertou ela de uma forte dor de cabeça também. Enfim, são muitos testemunhos, a gente não consegue ler tudo. Ontem estivemos congregados em Iperó, no distrito de Jorge Wetter, para fazer a ordenação do irmão diácono, irmão Natalino. De toda aquela irmandade, vos trouxe saudações com a santa paz de Deus. Amém. No próximo dia 20 de março, será a abertura da Casa de Oração em Águas Lindas, em Goiás, divisa com Brasília, já no entorno sul. Estaremos lá para fazer a abertura dessa congregação e também a reunião ministerial com todos aqueles irmãos daquela região. Também peço as vossas orações. Não me lembro em que dia de março, tem que olhar lá na agenda, mas também faremos uma viagem para a Feira de Santana e para Salvador, na Bahia, também nas reuniões ministeriais daqueles nossos irmãos. Nos próximos dias, bem deveremos ir até o interior de São Paulo, aqui região de Araras, para a reunião ministerial também. No primeiro domingo de março, Deus dando vida e saúde, eu vou atender a Santa Ceia para a Irmandade em Hortolândia, aqui no interior de São Paulo também. Então tem bastante trabalho na obra de Deus, a obra está crescendo bastante, e nós temos nos desdobrado para poder, enfim, dar conta de todos esses atendimentos. O irmão N está ausente essa manhã, porque foi fazer a ordenação dos irmãos diáconos na congregação de Santo Amaro, aqui na Zona Sul. Então conta também com as nossas orações, que Deus abençoe seu servo lá. O culto deve estar transcorrendo lá também nesse momento. Como a Irmandade bem tem visto, nós estamos no finalzinho da pintura da nossa congregação. Nós faremos alguns retoques aqui na pintura interna, aproveitando principalmente esse barrado, lá na área dos obreiros, aquelas portas, a porta de entrada que precisa invernizar, e encerrando, amanhã está certo para lá, Ricardo? Vai dar para passar lá? Amanhã o irmão Ricardo vai lá para orçar para a gente a instalação do bairro do Limão. Irmãos, Deus me incomodou meu coração, há 10, quase 11 anos atrás, faz uns 10 anos, né, Sampaio, que nós compramos aquela igreja? Há 10 anos atrás, era pouco dinheiro. Hoje é pouco, mas era bastante dinheiro. Nós pagamos 220 mil reais naquela igreja. Ela está fechada. Irmão, só se vocês me enterrar, que nós não vamos abrir aquela igreja de novo. Nós vamos reabrir aquela congregação, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos arrancar aqueles fios da caixa de luz até lá na cozinha, fazer a instalação elétrica dela inteirinha, pintar no padrão da nossa igreja, deixar bem bonitinha, e nós vamos fazer pelo menos 3 cultos por semana lá, no nome do Senhor Jesus. É uma igreja 2 vezes maior que essa, quase, tem galeria, tem tanque de batismo, por dentro ela é linda, tá mais arrumada do que essa, está bem bonita, está pronta. Você aperta um botão, a tribuna desce no chão, o tanque de batismo é 2 vezes maior que esse, lá é 8.000 litros o tanque, esse aqui é 4. É bem linda a igreja, tem a galeria, todos os bancos, o órgão está lá parado há uns 2 anos sem usar. Agora mandei os irmãos desmontar o elevador, ela tem um elevador na frente, um elevador externo, que não é dentro do imóvel, mandamos tirar aquilo lá, aquela sucataiada para limpar a frente da igreja, e no átrio, na entrada da igreja tem um quarto, então tem as escadarias, que ela é no alto assim. Então, para a gente conseguir o AVCB do bombeiro, tem que fazer um elevador de uma parada. Só esse elevador custa 70 mil reais. Mas nós servimos o dono do ouro e da prata, nós vamos conseguir. Em nome do Senhor Jesus. Eu, quando atendi aquela congregação, nós éramos em 11 organistas, 38 músicos, e não pode ficar desse jeito essa igreja. Para a Irmandade da Zona Norte, tem a irmã Gorete, eu vi ela chegando. As irmãs são da Zona Norte. Os irmãos são da Zona Norte, o Saulo, irmã Sirlene, tem uma turma aí, que talvez fique até mais perto para congregar. Nós não queremos Irmandade para nós, necessariamente. Nós queremos o povo congregando, servindo a Deus, não é? O que tem de pedido de irmãos da Zona Norte de São Paulo, que é enorme, que pedem para poder reabrir a congregação. Então, inicialmente, nós vamos fazer essa reforma rápida para colocá-la para funcionar.
teremos agora de início, assim que for possível, os cultos às quintas e aos sábados, e depois vamos ver mais um dia na semana. A igreja tem que ter pelo menos 3 cultos, para poder agregar o povo. Não vem num, vem no outro. Tem que ter opção para poder congregar a igreja para receber a Irmandade. Ela tem que estar aberta o tempo todo para a Irmandade poder ter acesso ao Senhor. Na verdade, a gente acessa em casa, onde tiver, mas quando está na igreja é melhor. A gente se sente mais à vontade, mais acolhido. Então, peço orações da Irmandade. Precisamos fazer isso também porque essa congregação não suporta as nossas reuniões ministeriais anuais, que são muito grandes. Para a nossa igreja é muito grande. Para a CCB é um cisco. A CCB fornece num dia 2.500 refeições. Para nós, já chegamos a servir 500. E é bastante, para a nossa igreja é pequenininha. E lá tem uma estrutura maior, tem cozinha maior, tem as dependências, tem os dormitórios, que é tudo nosso, é tudo da Irmandade. Está lá e nós precisamos... Já teve lá, irmã Maria Nova, no Limão? É enorme a igreja, é bem grande. E nós vamos cuidar dela, deixá-la bem bonitinha, para transferir nossas reuniões ministeriais para lá. Vai ficar mais fácil. O Alphaville não tem tanto fácil acesso. Da Igreja do Limão na Barra Funda são 10 minutinhos. Passa ônibus toda hora. Aqui tem menos acesso. A igreja é mais bairro. Lá uma igreja mais centralizada, uma travessa da Avenida Deputado Emílio Carlos, que sobe lá para a Cachoeirinha. Então, pedimos oração da Irmandade. Vamos falar isso no final do culto. Mas essa manhã pedimos que se esforcem nas coletas. Eu sei que vocês têm esforçado. A Irmandade do Alphaville é um exemplo. Nós temos a igreja de Sorocaba ainda para acabar. Amanhã vão lá orçar os ar-condicionado. Inicialmente fica R$45 mil. Irmãos, é só Deus para dar condição. A gente não sabe de onde vai sair. Mas nós cremos que Deus vai preparar, no nome do Senhor Jesus. Fica quase R$80 mil os bancos. É tudo muito caro. O som fica mais 20 e poucos mil reais. Mas é para a igreja. E as coletas vão sair daqui do Alphaville, vão sair de onde for. Não tem a CCA do Alphaville. Todas são uma igreja só. Então, onde tem necessidade, a gente socorre. As coletas que os irmãos investem e dão na obra de Deus, vão para onde tem necessidade. A irmã Júlia aí, que coordena a parte da piedade de um dos demais irmãos, ela é fiel testemunha que 90% dos atendimentos da piedade da nossa igreja não são para membros. Não são membros da nossa igreja. São pessoas que nós não conhecemos e que sequer jamais nunca entrarão aqui para congregar. Mas não tem problema. O amor de Deus está chegando onde tem que chegar, irmão. Há congregações lá no Mato Grosso do Sul. Os irmãos veem, amanhã nós temos um assunto sério para resolver na administração. Nós temos uma igreja em Contagem que nós compramos, só para os irmãos terem ideia dessa parte administrativa que vocês não veem. Nos dias que não tem culto aqui, irmão N e eu estamos reunidos à noite, uma hora é por Skype, outra hora é por Zoom, outra hora é por outra plataforma de vídeo, falando com o país inteiro, falando fora do país, para tentar manter a Irmandade unida. Nós temos uma igreja em Contagem que foi comprada há alguns anos, e o ministério às vezes fica meio desapercebido, e a energia ainda estava no nome da antiga dona. Você vê o que é o desleixo. E não tem quem cuida, e aí a coisa vai correndo, vai ficando. A mulher deve ter amanhecido irritada, foi lá na CEMIG e mandou desligar. É direito dela, está no nome dela. Eles chegam para congregar ontem, não tem energia no culto, na igreja. Aí, tudo na igreja é muito difícil, amanhã tem que fazer uma procuração, mandar uma penca assim de papel, com estatuto, com ato de eleição de presidente, com assinatura de não sei quem, reconhecido firma não sei quem, não pode mandar por e-mail, tem que mandar por SEDEX para chegar lá. Irmãos, eles vão fazer culto daqui uns 10 dias lá, se Deus quiser. Porque tudo é muito difícil. E nós estamos aqui, trabalhando, lutando. Tem uma equipe que trabalha até as 8h20 da noite, todo dia, para responder as mensagens do WhatsApp, mensagens do Facebook, do YouTube, do Instagram, de todas as plataformas digitais. Então, a igreja está trabalhando, está dando trabalho, está sendo bem desgastante. Mas nós vamos fazer essa igreja virar uma igreja só, no nome do Senhor Jesus. Uma igreja só, por onde eu passar e estiver atendendo, vai ser CCA igualzinha, cor igualzinha, modelo de culto igualzinho, doutrina igualzinho, uma igreja só, irmãos. Senão não prospera, não vai para frente. Cada um faz de um jeito, cada um toma de um jeito, e isso não é bom para a obra de Deus. Então estamos notificando a Irmandade, deixando vocês cientes de estar sendo um trabalho de estruturação muito grande, tem tido muitas guerras, mas cara feia para nós é fome, nós não vamos ceder. E nós vamos até o fim nesse propósito, de padronizar a nossa igreja, de trazer para a Irmandade segurança também na sua igreja. Você falar, eu não estou congregando uma igreja que eu venho hoje, amanhã quando eu volto ela está fechada. Não, irmão, você está congregando uma igreja séria, que te respeita e que ama a Deus como você também.
Então, nem tinha programado nada a falar isso, mas achei importante passar isso para a Irmandade. Então, nos ajudem e, na medida que for evoluindo a reforma do Limão, a partir de amanhã, nós vamos pôr no mural foto para os irmãos semanalmente, atualizando como as coisas estão andando. Pela coleta da Irmandade, o amor da Irmandade, quando eu mandei aquela mensagem para vocês do bebedouro que nós precisávamos comprar aqui, em 7 minutos Deus preparou o bebedouro. Glória a Deus. Acho que hoje à noite ele chega aí para ser instalado. Tudo isso é fruto do amor da nossa Irmandade. Tá bom, irmãos? Então, nos ajudem nas santas coletas, que está bem explicado isso para os irmãos. À noite, nós temos culto novamente às 18h30. Toda a Irmandade está convidada a estar presente aqui junto de nós. Tem uma nossa irmã da live que pediu o hino 70, cântico 70. Desculpa, mais alguma coisa para anunciar, irmãos encarregados? Irmão Marquito, Cleiton, alguma coisa para anunciar, filho? Tudo certo? Irmãos, agora com essa, enfim, chegamos mais perto da normalização, eu não vou prometer uma data para os irmãos, mas a partir de março a gente volta a falar nesse assunto, para a gente retomar aqueles atendimentos de segunda-feira à noite que nós tínhamos aqui. Lembra que vocês iam para a gente papear? A gente orava junto. Normalmente eu chegava aqui 7h e saía 11h30, meia-noite, das segundas-feiras, com meia hora de atendimento para cada irmão, para orar junto, para conversar, aconselhar, buscar Deus. Os irmãos diáconos vão entrar também nesse rodízio para dar mais fluidez, para atender mais gente. As irmãs também é muito importante, vocês venham, porque tem coisa que mulher não vai conseguir falar comigo, mas vai conseguir falar com vocês. É importante esse aconselhamento, então nós estamos trabalhando para manter a Irmandade sempre unida, sempre próxima de nós. Eu falei como outra coisa rápida antes do hino, nós íamos fazer uma coleta para comprarmos uma van aqui para Alphaville. Nós temos algum saldo, 20 e poucos mil reais, 25 mil reais de saldo, eu vou ver lá direitinho, passar para a Irmandade, saldo. A sua coleta fez a tua igreja pagar as contas e ainda tem saldo, glória a Deus. Que nós já vamos destinar parte desse dinheiro para Sorocaba, que nós temos que pagar um monte de material lá. E aí o Moine falou, glória a Deus, vamos comprar. E falando com um dos nossos irmãos, um diácono, ele falou, não, irmão, não compra não, que o meu micro-ônibus vai fazer a linha para buscar a Irmandade nos dias de culto. Vai fazer uma linha aqui por Barueri, Carapicuíba, um pedacinho de Osasco e trazer a Irmandade para o culto, e depois leva de volta e nós estamos dando glória a Deus. É melhor nós pagar R$200 de diesel do que 100 mil numa van, né, irmão? Então Deus tem abençoado, o amor da Irmandade tem feito a obra de Deus prosperar. Então de tempos em tempos nós queremos dar satisfação para a Irmandade. E em 2019, você deu mais de 250 mil reais de coleta nessa congregação. Para a glória de Deus. Fala, irmã Marinha. Boa, desculpa, bem lembrado. A irmã Mara pede para lembrar, muito justo, que amanhã às 20 horas retomam as reuniões de oração aqui no Alphaville, todas as segundas-feiras às 20 horas, tá bem? Chega de aviso, né? 7-0, vai lá, Dani, capricha. Força, marchando, hein? Vou marchando para o país celestial. Em Jesus serei glória.
Para notificação da Irmandade, no dia de ontem ou anteontem, houve reunião ministerial em Curitiba, ali na nossa central de Curitiba, no Paraná, e o nosso irmão ancião da CCB, que atendia lá, migrou para a CCA. Nosso irmão Reginaldo foi reconsiderado ontem, ancião, vai atender em Curitiba, ali junto da nossa Irmandade, para a glória de Deus, junto do irmão Edmilson. Pede as nossas orações também. Próximo sábado ele estará aqui, se Deus preparar, atende o culto para nós, para a Irmandade poder conhecer o servo de Deus. Tá bem? Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Todos os irmãos, Sampaio, Marquinhos, os irmãos Samuca, irmão André, todos os irmãos, irmão Daniel, irmão Saulo, irmão Cosmo, irmão Cleiton, todos os irmãos. Santo é o Senhor Jesus Cristo, tem piedade da nossa vida, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra, Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Todos de pé, por favor, para ouvirmos a leitura da palavra do Senhor. Na sua casa também, se você puder. Coloque-se em pé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo 2. Tem que pôr uma caixa de som aí para vocês, né? Nessa reforma a gente vai passar um som aí para pôr no átrio. Faz falta mesmo. Deu certo? Êxodo 2. Vamos ler com a ajuda de Deus. O nascimento de Moisés. E foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que cria esse menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Há alguns irmãos que pregam dizendo que ela soltou a arca no rio e a arca foi descendo e enroscou nos juncos. Não é verdade. Ela pôs a arca no junco mesmo, de propósito, para ser encontrada, porque ela sabia onde a filha de Faraó ia se banhar. Foi muito engenhosa essa mulher, não é, irmão? Muito sábia. Ela deixou a filha observando para ver se alguma coisa acontecia. O Faraó, irmãos, deu uma ordem às parteiras que toda mulher hebreia que concebesse, que desse à luz, se fosse menino, que matasse, ali na hora de nascer. A criança nascia, quebrava o pescoço igual um frango, e era aquela carnificina, né? E dizia: morreu do parto, não sabemos o que aconteceu. Isso porque Faraó temia, porque os hebreus eram muita gente. E na medida que ia nascendo homens, o que ia acontecer? Eles iam se fortalecer. Até o momento que poderiam virar um motim contra Faraó, contra o Egito. Eles não fizeram isso necessariamente, mas saíram depois do Egito com Moisés lá na frente. Isso aqui foi quando Moisés nasceu, então ele também ainda era um bebê.
Então, irmão, saiba de uma coisa, que o nosso adversário, ele vai buscar sempre uma forma de te boicotar, de não deixar você crescer. Mas o coração dessa parteira aqui estava na mão de Deus. O que aconteceu, Deus o sabe. Imagina quantas criancinhas ela já não tinha matado. Mas quando nasceu Moisés, certamente Deus falou, esse aí vai ser um homem usado para libertar o meu povo da escravidão. E a libertação veio de dentro da casa de Faraó. Deus pegou Moisés e colocou dentro do inferno, lá no ninho do diabo. Deu força a ele. O Moisés foi nutrido, foi cuidado, foi protegido pelo seu maior inimigo, irmãos. Seu maior inimigo, aquele que queria matar o seu povo e a sua gente, foi quem deu proteção, abrigo, carinho e cuidado. E até que ele fosse levado, desmamado para eles, ainda sua mãe recebeu um salário para cuidar do filho dela mesmo. Enquanto as outras perdiam o filho, ela recebia para cuidar do seu filho. Podia sair na rua, a criança podia chorar o quanto queria, porque o que era maldição para ela virou benção. Irmão, te prepara, porque o que está projetado de maldição na tua vida vai se tornar uma benção, diz o Senhor. O crente é tão abençoado, irmão, que até um trupicão leva ele para frente, irmão. O adversário monta um caminho aqui, monta um caminho ali, faz uma coisa aqui, outra colar, mas o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai, enfim, criando o caminho, e Deus te diz, um trupicão, uma batida de carro, um desemprego, uma enfermidade, alguma coisa que se passe na tua vida, pode dar glória a Deus, é projeto de Deus para você ser abençoado, irmão. Não é o irmão que é dono da Coral, ou da Souvenir, que trabalhava de empregado, de auxiliar de produção, químico, e fazendo faculdade, e tinha aquele emprego como tudo de melhor, de mais importante na vida dele. E a CNPJ não tem coração, você é só um número, você vai embora, vem outro no teu lugar, ninguém põe amor em trabalho, irmão. Nós fizemos uma dinâmica de grupo uma vez, uma empresa que eu trabalhava, aquela roda de gente, e por azar do diabo caiu, deu ser o último a falar. Começou do lado contrário, tinha eu, o chefe, e começava. E todo mundo falando, eu amo essa empresa, se eu sair daqui eu morro do coração, de desespero. Sábado, domingo eu entro em depressão, porque eu não posso vir trabalhar, e eu olhando aqui, eu falo, Deus me defenda. Quando chegou a minha vez, falou, e você? Falou, eu gosto daqui, mas se vocês quiserem pagar para ficar em casa, eu fico contentinho também, eu não vou morrer se não vir mais aqui, não. Eu gosto do que eu faço, mas dizer que eu vou morrer se eu ficar em casa recebendo é conversa fiada. Irmão, Deus está contigo. E o adversário tem procurado caminhos, tem procurado meios de destruir os teus sonhos. Esse irmão da Coral que eu estava contando aos irmãos, ou da Souvenir, não me lembro, chegando no trabalho, foi mandado embora. Falou, e agora? O que vai ser da minha vida? Com certamente contas para pagar. E quando foi uma noite, o Senhor apareceu a ele e foi dando instruções a ele, faz assim e faz assado. Ele pegou um negócio aqui, outro ali, uma bisnaguinha aqui, outra lá, e formou essa marca de tinta que é cara para arrebentar. Eu sei porque nós andamos comprando agora aqui para a igreja. E está lá dando glória a Deus, irmão. Deixa Deus tirar o que for da tua vida. Deixa o velho ir embora, que o novo está chegando, irmão. Não se prende em coisa velha, não se prende em roupa velha, não se prende em casa velha, não se prende em roupa, em nada, em carro, em nada. Deixa Deus trazer as coisas na sua vida. Só não vai trocar de marido nem mulher. Envelhece com esse mesmo para você ganhar a vida eterna. Mas no resto, irmão, deixa Deus mudar a tua vida. Às vezes nós temos, irmão, que lançar o nosso rosto em chão e dizer, Senhor, não tenho medo de nada, porque o Senhor é comigo, o Senhor está na minha vida. Irmão, será que eu devo abrir um negócio? Será que eu devo empreender alguma coisa? Faz, irmão. Na pior das hipóteses vai dar errado, você começa de novo. Deus está na tua vida, Deus está contigo. Irmão, mas vai sujar meu nome, glória a Deus. O nome foi feito para sujar, depois você limpa. Tenha fé no nome de Jesus, Deus está contigo. Mas se der errado, você começa de novo. Cair do homem e levantar de Deus. Mas vão levar meu nome para o ancião lá para te sentar. Se o ancião pagar as tuas contas, ele pode sentar.
Ele não vai pagar tuas contas, manda ele cuidar da vida dele. Vai ser feliz, irmão, vai empreender, vai para a tua missão, não tenha medo da vida. Hoje Deus te dá poder pela palavra, no nome de Jesus. Hoje Deus te dá coragem, no nome de Jesus. Não é você que vai mudar de calçada, é o inferno que vai sair da tua frente. Bendito seja o nome do Senhor. Que essa mulher tinha, irmão, a única coisa que ela tinha era a certeza que seu filho não morreu no parto e ia morrer depois. E o menino ferveu chorar, porque ele era grande, sadio. E quem tampa a boca do menino para falar para ele ficar quieto dentro da casa? E quem passasse na rua, ouvia choro, alguém ia querer saber, e alguém ia ver. Bom, estava feita a desgraça. Falou, bom, eu vou por tudo ou nada. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se ficasse em casa, morria sangrando. Se saía para a rua, morria apedrejada. Ela falou, morrer por morrer, eu vou morrer tentando. Irmão, hoje Deus te dá uma blindagem espiritual, em nome de Jesus Cristo. Vocês creem na palavra, irmão? Espírito da covardia, sai da minha igreja no nome de Jesus. É tanto lixo, irmão, andando de carro novo. É tanta tranqueira lá em Brasília roubando o nosso dinheiro. É tanto demônio por aí usufruindo das coisas melhores dessa vida. O crente tem que ser desgraçado. O crente tem que ser provado. O crente tem que andar com a luz, a água cortada. O crente tem que andar devendo para todo mundo de sapato furado. Para trás de nós, Satanás, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus na tua vida. Você não vai morrer. Estão pregando miséria na tua igreja? Muda de igreja. O meu Deus é dono do ouro e da prata e falou que eu ia comer o melhor dessa terra. Seja abençoado no nome de Jesus. Seja abençoado, irmão. Seja abençoado na live em nome de Jesus Cristo. Espírito da miséria, sai daqui agora. Como pode, irmão amado? Alguém que ora, fala em língua, sente a presença de Deus, vê Deus descer aqui com a sua glória, falar com a tua alma, cumprir a palavra, e você ser todo desgraçado, todo enrolado. Hoje Deus vai tirar você desse atoledo, irmão. Eu não conheço esse Deus, nem quero conhecer. O que eu quero com um Deus miserável, ruim, matador, homicida? Um Deus vingativo, que no primeiro pecado meu de mata filho, mata fulano, tira emprego, destrói igreja, separa o casal. Que Deus macumbeiro é esse? O teu Deus é santo, é verdadeiro, é puro, incontaminado. Se você for fiel, Ele é fiel. Se você for infiel, Ele continua sendo fiel. Para que você passe a ser fiel pela fidelidade dEle, Deus não desce, é você que tem que subir. Dá glória a Deus, irmão. Vou te matar. Mata logo, para quem está ameaçando? Deus não é assim, irmão. Esse não é o nosso Deus. Primeiro que quando Jesus morreu na cruz, nenhum de nós era nascido. Você pediu para ele morrer na cruz? Pediu, irmão? Eu também não pedi. Eu sou grato até o fim por ele ter feito isso, mesmo sem merecimento, sem pedir, com toda ingratidão, ele fez, por amor. Muito obrigado, Senhor, eu sou grato até o fim, e Deus sabe disso. Deus não quer de você medo, Deus quer de você gratidão. Espírito da acusação, sai dessa igreja no nome do Senhor Jesus. Pegou o menino, falou para a filha, vou enroscar ele no junco, você fica de butuca. Quando ela chegar... Veja só, irmão. Por que Deus não foi lá, apareceu num sonho para a filha de Faraó e fez ela ver o rostinho de Moisés e revelou o endereço da casa dela, ela pegava um Uber e ia lá e apanhava o menino? Por que Deus não pode? Não. Faça por ti que te ajudarei. Esquece, irmãozão, não vai chover dinheiro. Até hoje, só no para-brisa da irmã Mara que choveu. E não aconteceu mais, por enquanto. Então, irmão, pela média ponderada é cair no mundo mesmo e trabalhar e lutar, e investir, empreender e cair, e levantar. O Senhor te diz, eu serei contigo. Alamaia, eu serei contigo. Abençoar-te-ei 100 vezes tanto aqui e por fim dar-te-ei a coroa da vida eterna. Se vocês não querem a benção, deixa para mim, eu estou precisando, irmão. Estou devendo até as orelhas, mas dá glória a Deus. Deus está na tua vida, Deus ama a tua alma. Deus vai te abençoar nessa terra. Você não vai lembrar mais da tua prova. E calamaçania. Talvez Moisés não soubesse que a ama era mãe,
A filha de Faraó não sabia. Sei lá. Mas mãe é quem cria. Se ele não soubesse, ele deve... Falamos ainda agora da irmã Tati, lá de Itapevi. A avó que criou. Então era mãe, a irmã Júlia também. A avó que criou. É mãe. Mãe é quem cria. Imagina Moisés lá no palácio e com a mãe de leite, a mãe que criou ele lá fora, falou, não mexe com a minha mãe, hein? Minha mãe tem tudo e mais um pouco. Ela entra aqui a hora que ela quer. E, irmão, a bênção de Deus não vai ser agora, para essa semana na tua vida. A bênção de Deus vem até o fim dos teus dias. Como Deus não revelou, a mulher não pegou o Uber, como nós falamos. Ela pôs a menina, bom, ela vem tomar banho aqui, vou pôr o junco aqui. O menino chora, que é uma beleza. Ah, não dá nada, ele vai abrir a boca e chorar. Quando ele abrir a boca, ela vai olhar. Quem que não vai se enternecer com uma criancinha? Ela era meio sorteirona. Então eu tenho que arrumar o que fazer. Vou criar esse menino aqui. Vi o menino no junco e a menininha, a irmãzinha dele, ligeira igual um gato. Quando viu que ela apanhou água, escuta, você quer que arrume uma ama de leite para ele? O que mais tinha era ama de leite. Quantas mães com os peitos cheios de leite lá no meio das hebreias? Que tinham seus filhos mortos? Leite era mato. Tinha de monte. Ah, faz isso, vai buscar. E ela foi lá na mãe, deu certo. Glória a Deus. Você está fazendo o plano, irmão? Ou você está olhando para o tempo? De boca aberta, esperando chover, fazer um rio de Coca-Cola do lado da sua casa. Você abrir a torneira da casa, sair a cut, irmão. Não, irmão. Você põe a caminho, no nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, enfrenta a vida de peito aberto e fala, Satanás, eu não tenho medo de você não, vou te atropelar essa semana. Glória ao nome do Senhor. Vou te atropelar porque a bênção de Deus está na minha vida. Irmão, se você veio buscar a palavra para algum negócio, vai, eu sou contigo. Não tenha medo. E te diz mais o Senhor, não pense que você vai ganhar sempre. Você vai perder um monte. Mas você vai ficar com o couro grosso. Você vai ficar mais forte. Você vai ficar mais crente, você vai ser mais fiel, que servir a Deus na bonança, até eu que sou mais besta quero, irmão, mas quando você estiver lá no lodo, você vai dizer, não tem problema, quem deixou eu cair aqui vai me tirar. Enquanto ele não tira, eu estou arranhando a parede para sair. Uma hora ele pega na minha mão, em nome de Jesus, está no fundo do poço, dá glória a Deus, não tem mais para onde cair, irmão. Irmão Rodrigo, mas o poço encheu d'água. Glória a Deus 2 vezes. Agora você vai boiar para fora, irmão. Sabe, irmão? Essa palavra que Deus deu a essa mulher, esse exemplo que Deus deu a essa mulher, encoraja a nossa irmandade. É uma palavra muito propícia para um domingo, porque amanhã começa a semana e você já acorda com 4 tipos de medo. Com medo da Enel, com medo da Sabesp, com medo de não sei quem, com medo de não sei quem. Teme a Deus, irmão. Eu sou teu pastor e nada te faltará. Estou sentindo um poder por essa palavra, irmão. Você não vai ficar devendo nada para demônio nenhum. Eu já te provei que nos 45 do segundo tempo eu apareço. Não apareço? Mas por que não aparece antes? Senão vem tudo de mão beijada. Você tem que pôr a boca no pó para eu aparecer, diz o Senhor. Eu não sou teu empregado. Eu sou teu Deus. Você está entendendo bem a palavra, irmão? Está com coragem? Está enfastiado com o serviço? Vira as costas e vai abrir o teu negócio próprio. Uma nossa irmã chamou uma vez na rádio e falou, irmão, estou vendendo marmita, não há meio de eu vender, ao vivo. Eu falei, irmã, vai no mercado, compra aquela gelatina em pó, não sei, Royal, e compra aqueles copinhos assim pequenininho, e faz gelatina bem gostosa, bem docinha, e cada marmita você dá uma gelatina de brinde. Eu falei, irmão, mas vai ficar caro, irmã, toma vergonha, vai ficar caro, o que é um pouco d'água com pó? Eles não estão preocupados em quanto eles pagam, eles estão preocupados com o que eles ganham. Ué, irmão, então eu vou dar uma banana, uma fruta. Eu falei, faça isso. Pega uma maçã, divide no meio, passa um filme nela para não ficar caro, e dá metade para cada marmita, pronto. Irmão, ela começou a servir numa obra, e o engenheiro da obra viu, e achou bonita a atitude dela, e levou ela para onde a empresa trabalhava num galpão, num CD de distribuição. Bom, para encurtar a conversa, hoje ela serve 1.500 refeições por dia. Estou vendo porta abrindo aqui, irmão.
Glória a Deus. Nós vamos acabar Sorocaba só com a coleta de Alphaville. Aleluia. Tô vendo porta abrindo aqui, irmão. E não é porta não, é portão. E se a tua bênção não passar, eu arranco a parede. Amplie o lugar das tuas tendas. Firma bem as tuas estacas. A minha bênção já tem ordem para chegar na tua vida. A arca está no junco, mas a princesa vai pegar ela. Você vai cantar, irmão, mas você vai cantar que o inferno vai pôr a mão no ouvido. Fala, não aguento ver esse crente cantar. Você vai ser igual doido, correndo e gritando para a rua de alegria. Não tem problema. Davi também, quando pulava na frente da arca, o povo achou que ele era doido, mas ele sabia o Deus a quem ele servia. Não se envergonhe do teu Deus. Não muda por causa de CCA, de CCB, de CCD, de Assembleia. Não muda por nada. Muda quando você achar que precisa mudar. Mas o que Deus quer mesmo está aí dentro do teu coração. É esse glória a Deus. Se der para entregar, pode dar glória a Deus. Ah, irmão, vou pregar o que Deus está revelando. Moene não está aqui mesmo. E quando algum ancião, algum pastor, algum irmão vier falar do teu testemunho, você pega um pelote de boleto e dá para ele pagar. Seja o irmão Rodrigo, seja o diabo no inferno. Cada um cuida da sua alma e Deus cuida da sua igreja. Meu Deus, irmão, Salamaia, Andalassúria, Cantalamaia, receba a libertação em nome de Jesus, receba a graça em nome de Jesus, receba a unção da santa palavra. Você sabe até onde você pode ir, você sabe o que você pode fazer, Deus está contigo. Eita, irmão, a palavra, Deus está aqui, glória a Deus. O Senhor te diz, eu vou contrariar a igreja, vou contrariar o ministério, vou contrariar a tua família, os crentão vai ficar catando cavaco, e você que é fracão vai andar só na bênção, glória a Deus. Vou mostrar para você que dom de Deus é riqueza e pobreza é dom de Deus. Deus levanta, Deus abate, Deus enriquece, Deus empobrece. Essa palavra hoje vem dizer, a minha bênção está sendo derramada sobre a tua vida. E manda ser maquarante anassuria. Alamia salamaia cantai. Glória ao Senhor Jesus. Do junco para junto da casa de Faraó. Da casa de Faraó para libertar mais de 2 milhões de pessoas da escravidão. Maior abolicionista que houve. Glória ao nome do Senhor Jesus. É mais que Ele, glória ao nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que mais de 2 bilhões de pessoas já foram libertos da escravidão do pecado. Quase metade do mundo confessa que Jesus Cristo é nosso Senhor. Dá para você dar um glória a Deus bem alto aqui essa manhã, irmão. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Amanhã tem novidade batendo na tua porta. Não vimos o testemunho da irmã? O telefone tocou com a linha cortada, sábado, 7 horas da noite. Tenha dó, irmão. Quem brinca com esse Deus, irmão? Tem o nosso irmão cooperador lá em Gramadão, São Miguel Arcanjo. Que o filho dele estava passando fome em casa. O filho dele falou, pai, vou ligar para o diácono. Esse testemunho é conhecidíssimo. Vai ligar da onde? Nós moramos no meio do mato, que vai ligar para o diácono, tá louco? Nem telefone não tem, ele apanhou uma concha de feijão, pôs a concha na boca e o cabo na orelha, falou, alô, irmão fulano, paz Deus, molequinho. Amém, eu tô bom, o irmão tá bom conversando. O irmão ali falando, ai que menino sem juízo. Eu tô aqui em casa, meu pai, minha mãe, não tem nada para comer, irmão. Vem fazer uma visita para nós e pedir o que queria, farinha de milho para tomar com café com leite, tão gostoso, café com leite, farinha de milho. Traz açúcar cristal, irmão, que minha mãe não usa açúcar refinado. Ele foi pedindo, tá bom. Um anotou, anotei, tá bom. Deus abençoe. Paz Deus, amém. Quando foi no meio da noite, 1h da noite, buzina uma caminhonete na chácara do irmão. Ô, irmão Líbio, paz Deus, amém, irmão. Era o diácono. Irmão, que bom veio fazer aqui? Uai, o menino seu ligou para mim de tarde. Glória ao nome do Senhor. É passar uma lista de compra, eu vim entregar. Glória ao nome do Senhor, irmão. Deus vai fazer tua bênção brotar do chão. Pode plantar feijão na pedra, vai dar feijão que nem nunca.
Pode vender cobertor lá em Fortaleza, no Ceará. Você vai vender como nunca. A minha bênção está sobre a tua cabeça. Eu te chamei para ser vencedor. Salamaia, eu te chamei para ser um vencedor, uma vencedora. Se tem um crente aqui, dá glória a Deus agora. Abraça essa palavra. É virada de cativeiro. Sai, irmão, sai da tua cova. Sai, irmão, sai do teu calabouço. Dá glória a Deus, sai cantando. Eu vou te mostrar o que é ser crente na terra. Eu estou virando a tua vida do avesso. Estou revirando o inferno por causa da tua oração. O que você tem para falar, irmãozão? Eu quero que essa cara de abacate, dá glória a Deus, irmão. O que você tem para falar, meu irmão? Ficar com essa cara de palito de fósforo, dá glória a Deus. Glória a Jesus. Deus está na minha vida. Manassa, anda lá, salabaiala, anda lá, súria, lá, manacantai. Receba, irmão, está sendo derramada uma enxurrada da bênção de Deus. Abraça, glória ao Senhor, abraça, enche o teu molho das coisas de Deus. Tem um poder aqui, irmão. Tem uma graça derramada aqui que vocês não têm noção. Senhor, hoje está quebrando as correntes do inferno da tua vida. Está abrindo a tua mente para as coisas de Deus. Está te mostrando que vale muito mais crer no Senhor do que no prefeito, no ancião, no fulano, no ciclano. Eu sou teu Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Dá glória a Deus, irmão. Até os dons do céu estão caindo aqui essa manhã. Senhor te diz, esse espírito de contar moeda vai sair da tua vida. Vou pregar, irmão. Não tem perigo, vou pregar o que Deus está mandando. É bênção para a igreja de Deus. Portões abertos na tua vida. Tempo de bonança. Kama, sadura, mandaia sai. Aleluia. Tempo de mesa farta. Tempo de tanque cheio. Joga o sapato furado fora. Tá chegando a minha bênção. Kalamana salamaia. Pega, irmão, abraça a palavra, vai juntando tudo que você pode, vai apanhando tudo que você pode. Eu vou passar na tua casa, uma enxurrada da minha bênção vai invadir a tua casa. Você prepara bem para você não perder a graça de Deus. Prepara bem para você não ficar deslumbrado e cair no mundão na gandaia. Fica firme no Senhor. Enquanto você estiver bebendo aqui no meu pé, não vai faltar água. Glória ao nome do Senhor. O dia que você se afastar, você vai estar por sua conta. Lembra bem. Porque está aqui na igreja, chorando enquanto está devendo no banco, é fácil. Quando cai um dinheiro na mão, vira um farelo no mundo. Cuidado, que a corda está na minha mão. Quando eu puxar inteiro de pedaço, você vai vir. Igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quantos dos que estão aqui vai por tudo ou nada amanhã? Dá um glória a Deus aí. Tá fraco, vocês estão muito mequetrefe. Quantos que estão aqui vai por tudo ou nada amanhã? Dá um glória a Deus. É isso aí, é daí para mais. Amanhã quando o relógio despertar, você vai falar, segunda-feira, você já está vencida. Alamaia. Terça, você já está vencida. 2021, você já está vencido. Mas tem pandemia. O meu Deus é dono do ouro e da prata. Encontrei um homem aqui no Residencial 1, que quando começou a pandemia, enquanto os empresários estavam com a unha na cabeça, em tempo de morrer de infarto, ele saía rindo igual bobo para a rua. Tanta risada. De alegria. Por que você está rindo desse jeito? Ele falou, uai, eu tenho uma fábrica de álcool gel. Enquanto um chora, outros vendem lenço, irmão. O que vai ser do vendedor de guarda-chuva se não vier a chuva? Irmão, eu vou criar caminho para a bênção chegar na tua casa. Alamaia. Tá pensando em mudar de ramo? Não muda.
Não fui eu que te pus aí? Vai até o fim. O seu mal é que você começa as coisas e não termina. Vai até o fim. Imagina a irmã que tem van de escola, de transporte escolar. Faz 1 ano que não tem aula. E essas crianças vão ficar a vida inteira sem ter aula? Vai voltar, irmão. E quem caiu vai levantar de novo. O dono de hotel, o dono de pousada, o dono dos botecos. E aí, o que vai ser o dono do boteco se não tiver o pingunço? Irmão, Deus vai criar caminho. A bênção vai chegar no teu caminho. Não deita e fica olhando para cima, não. Vai no caminho que você vai encontrar com ela. Hoje a bênção não vem na tua mão. Ela vem ao teu encontro. Dá para dar um glória a Deus? Dá para dar um glória a Deus ou não dá, meu irmão? Em nome do Senhor Jesus, vai. Deus é contigo. Vai. Vou contar de novo para encerrar a palavra o testemunho do Corolla. Do irmão, sabe esses caminhãozão monstro que anda na marginal carregando sucata? Mas ele é bem alto, umas caçambonas bem alta. O irmão andava com um cavalinho puxando reciclagem ali no... Onde tem a igreja da Deus e Amor? Na Baixada do Glicério. Só tem haitiano lá. E umas coisas que não prestam, que não convém falar aqui. E ele apanhando reciclagem com o cavalinho dele, achou um pedaço de jornal. Vendo o Corolla, tal ano, XEE, não sei o que lá, R$1. Ele falou, meu preço certinho para eu comprar. Guardou R$1 no dia tal horário, em tal lugar, ali pro lado do centro de São Paulo. Chegou lá 5 horas da manhã. Quando foi umas 8 horas da manhã, chegou um homem todo de terno, falou, o que o senhor quer? Eu vim aí para comprar o carro. Aí ele viu o carro na varanda, falou, olha, do jeitinho que eu quero. Tá bom, já que eu volto. Ali uma meia hora, o homem voltou com a mulher, com os papéis na mão. O senhor que vai comprar o carro? Ele falou, vou aqui R$1 aqui, ó. Eu já trouxe até, vou pagar em dinheiro. Quem tem dinheiro é assim, paga em dinheiro. Falou, tá bom. Aí ele falou, aqui, mas por que tá barato desse jeito? Ele falou, então, a mulher falou, o meu marido, esse sem vergonha, tinha um amante, uns par de anos, e agora morreu. Botou o paletó, morreu, e deixou um testamento, e falou que a amante não tem juízo, que ela é muito nova, e mandou vender esse carro, e o valor do dinheiro dá para ela. Como ela não vale mais que R$1, eu estou vendendo por R$1 o Corolla. E a moça está lá com R$1, com essa fortuna, e o irmão dando glória a Deus. Para ela não foi bom, não, mas para ele foi bom, irmão. E a partir daquele... E aí, se alguém falar, se é pegadinha do malandro, e daí? Se for, você voltava com R$1 no bolso, e se perder, perde R$1 só também, irmão. Você está com medo do quê? Você quer que tudo caia de mão beijada na tua mão? Você não quer passar uns apurozinhos? Não quer ficar devendo um pouquinho? Não quer que o banco liga para você uma meia dúzia de vezes? Tá muito fácil, irmãozão. Põe a cara na lida, Deus vai te abençoar, irmão. Tem cartão? Passa cartão. Pega uns 10 talão de cheque e passa tudo fiado. Deus vai te abençoar. E você ainda vai ter uma obra para contar. Já pensou amanhã você dando palestra, não tinha nada, Deus me deu tudo. O irmão Francisco é nosso diácono aqui, alugou um salão com nome sujo, devendo, desempregado, sem dinheiro, e ainda veio uma enchente, deu 1,5 metro de água dentro do salão dele. Nós estivemos lá orando, hoje tem 90 funcionários, está lá dando glória a Deus. E aí? E se não alugasse? E se não fosse para cima? E se não fizesse? Está aqui a palavra. Você vai pôr a arca no junco ou vai deixar a turma matar o menino? Está perdido, irmão? Glória a Deus. Agora é só para cima. Acabou. Senhor, cheguei no fundo do poço. É só para cima. Senhor, a porta está fechada. Uai, do mesmo jeito que fechou, ela abre. Mete o pé em nome de Jesus. Vocês estão entendendo bem a palavra, irmão? Vocês vão sair daqui motivados por essa palavra? Para enfrentar os teus medos? Eu vou ficar desempregado. Tem uma empresa só no mundo. O fulano vai me abandonar. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Fulano vai te deixar, você vai morrer? Mas a igreja tal lá fechou, mas tem mais igreja que boteco. Irmão, vai ter sempre uma válvula de escape na tua vida. Não se prenda a nada. Você é livre em Jesus Cristo. Se mexe, sai da tua zona de conforto. Não tá bom, procura coisa melhor. A CCA não tá boa, procura igreja melhor. Faz o que te faz bem. Acredita no teu sonho. Se for para errar, erra fazendo o que você tem vontade de fazer. E não o que eu quero que você faça. Siga os teus instintos. Siga a graça de Deus que está em você. Se Deus fala comigo e não fala com você, por quê? Qual o motivo? Se a comunhão é íntima entre Jesus e os crentes. Se tudo precisar do pastor, nós vamos voltar lá atrás do sacerdócio.
E o Senhor veio para que nós fôssemos livres. Não é o pastor que tem que aconselhar, não é o pastor que tem que pregar, não é o pastor que tem que orar. Você é um filho, uma filha de Deus. É você e acabou, irmão. Vai para cima, Deus é contigo. E outra, a visão foi dada a você, como Deus deu a irmã Mônica, ainda vimos falando isso ontem no carro. Pega a visão da palavra. A visão foi dada a você, não foi ao pastor, não foi ao fulano, não foi ao ciclano. Vai no nome de Jesus. Se ela tivesse perguntado para alguém, falar, vou pôr o menino lá no junco, lá, e eu, você é doido, se puser lá, vamos matar o menino, vai afogar, vai vir uma sucuri, vai comer o menino, vai vir um bagre, vai engolir a cesta, vai pegar fogo no rio, porque tem sempre alguém para te desestimular. Não vai dar certo, você não vai conseguir, o país está em crise, está pegando fogo na caixa d'água, cocoré. Irmão, fala com o Senhor, ora em oculto e Ele te exalta publicamente. Você vem cheio de fé, fala com alguém, vem um espírito de desânimo e deixa você lá no chão. E você, em vez de ouvir a palavra, ouve o diabo. E fica aí chorando, reclamando, se lamentando. Ouve a minha palavra, diz o Senhor. Deixa os desanimados comer a poeira do teu sapato. Vai para frente, vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Vai, irmão, hoje Deus te empurra para frente, vai, em nome de Jesus. E o Senhor te diz, a tua bênção está no meio do caminho te esperando. Deus seja louvado. Amém. Vem, irmão Sampaio, agradecer para nós, filho, por favor. A turma fica para morrer quando vem essas palavras, mas é a palavra de Deus, quer, não quer, só tem essa hoje, irmão. E é essa mesmo que vai dar uma chacoalhada na igreja e tirar nós dessa preguiça, desse marasmo, desse comodismo, e você vai decolar. Sabe o que a águia faz com o filhote? Ela alimenta, ela cuida, ela passa fome, ela protege, ela choca e vai tratando. E vai, pega um ratinho aqui, pega um lagarto ali, pega um macaco ali e vai tratando. Conforme ele vai empenando, ela vai só olhando lá do alto no penhasco. Quando ele está empenadinho, meu irmão, o empurrão come sorto. Ela empurra ou ele voa. Hoje o Senhor está te empurrando do ninho. Você vai ter que dar uma voadinha. Está muito mimimizento. É tudo na tua boca. Hoje você vai voar. E te diz o Senhor, vai ser o melhor voo da tua vida. Vamos, filho. Oremos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Alamanaia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo e bondoso Criador. Altíssimo Senhor eterno. Glória a Deus. Somos gratos, Senhor, nesta manhã. Bendito Deus, bendito é o teu nome. E mais uma vez, Senhor, nosso joelho se prostra diante da tua presença para te agradecer, Deus eterno, por esse santo e glorioso culto. Bendito Criador, bendito é o teu nome. Nós te damos graças, Senhor, por ter dado a condição de nós ter entrado dentro da tua casa. Bendito Deus, estamos, bendito é o teu nome, já no término desse culto, Senhor, com o nosso coração cheio da tua alegria, cheio da tua presença. Bendito é o Criador. Somos gratos, Senhor, nesta manhã. Bendito Deus, bendito é o teu nome, pelos hinos entoados. Nós somos gratos, Senhor, bendito Deus, bendito é o teu nome, pela oração a qual deu no seio da tua igreja, aonde, Senhor, convocou o céu diante de nós. Bendito o Criador, bendito é o teu nome. E nesse movimento do céu, Senhor, tu olhou do alto da tua glória, mandou a tua palavra, aonde, Deus eterno, que as promessas são, tirou todos os nossos medos, todas as nossas angústias, e nós temos certeza de uma coisa, que nós estamos saindo daqui desta manhã fortificado, e sabendo, Senhor,
que Deus está na nossa vida. Nós somos gratos em tudo, Senhor, pelo teu filho na presidência, pelo bom andamento do culto, pela irmandade, Senhor, pelos músicos, musicistas, organistas, Senhor eterno, mas nós não temos palavra para agradecer, Senhor, esse teu Espírito, a qual nesta manhã, Senhor, fortificou nós, e vamos sair daqui, Senhor, valente, para poder enfrentar, Senhor, o adversário. Mas nós temos certeza de uma coisa: mediante a tua palavra, a guerra já foi vencida. Altíssimo Criador, bendito é o teu nome, guarda nós em tudo pelo amor do teu nome. Dá mais um hino para nós, Senhor, bendito Deus, e nós vamos te pedir nesta manhã, mediante, Senhor, o conselho da palavra, Senhor, abra os corações aqueles que vão, Senhor, bendito Deus, providenciar e vão ofertar dentro da tua casa. Sim, aonde, glória, Senhor, a necessidade, Senhor, já foi colocada mediante glória a tua igreja, mas, Senhor, nós não temos como não negar em poder, Senhor, ajudar a tua obra, porque a tua palavra foi bem clara: aquele que semeia, Senhor, tu, bendito é o teu nome, não é barganha, mas, Senhor, nós temos certeza de uma coisa: aquele que coloca na tua obra, Senhor, com sim, sentimento de alma, será recompensado, tanto na terra como pela coroa da vida eterna. Abençoa nós em tudo pelo amor do teu nome. Dê uma semana para nós de paz, Senhor, uma semana de alegria, e temos certeza de alma. O domingo já vai indo embora, já são metade do domingo, mas nós temos certeza que a benção já está sobre a nossa cabeça, e nós vamos vencer a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e domingo estaremos novamente aqui, Senhor, para glorificar e bendizer o teu nome. Bendito Deus, levantar e dizer: realmente a palavra é fiel e verdadeira. Glória ao teu nome nas alturas. Despede-nos em paz pelo amor do teu nome. Mas, Senhor, nesta manhã nós estamos saindo daqui com os sapatos trocados, com as vestiduras espirituais e material também, Senhor, e nós estamos saindo carregados da coroa, Senhor, e singelo da couraça da justiça. Abre a boca do teu povo para glorificar o teu nome, porque com a glória do céu nós temos certeza que o teu Espírito nos acompanhará. Bendito Deus, somos gratos em tudo. Nós não temos palavra, mas em tudo nós te pedimos e te agradecemos, não em merecimento. Senhor, continua abençoando o teu filho, bendito Deus, nesta casa de oração, Senhor, e das demais localidades, suas responsabilidades na obra. Mas nós temos certeza de uma coisa, como também foi anunciado, Senhor, a união do ministério, bendito é o teu nome, está para o crescimento da obra, e os frutos serão, bendito é o teu nome, colhido pela irmandade. Em tudo somos gratos, não por merecimento, mas em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Nos bancos, adiante de vocês, estão os envelopes das ofertas. Vamos ficar todos de pé, por favor? E cada um oferte segundo a sua prosperidade. Pelo amor de Deus, ouçam bem isso. Não faça desse lugar casa de troca, casa de câmbio. Eu vou dar 10 porque Deus vai me dar 100. Eu vou dar 100 porque Deus vai me dar 1000. Não faça isso, que você vai perder o dinheiro e ainda abusa perder sua alma. Senhor, eu vou ofertar porque eu entendo que eu sou participante, eu sou responsável para manter a tua obra. E também sei que a tua palavra diz que aquele que semeia com lágrima vai colher com alegria. O meu compromisso não é com a CCA, não é com o irmão Rodrigo, meu compromisso é com o Senhor Jesus. Vocês compreendem bem isso, irmão? Compreendem bem isso?
Nós queremos uma igreja abençoada, não só financeiramente, mas com o coração cheio das coisas de Deus. Então oferte com amor, com temor diante de Deus. Se alguém for precisar passar cartão, procure lá o irmão Cleiton, a irmã Renatinha na portaria. Se for passar cartão, já se dirige até lá, que nós queremos que todos ofertem juntos ao mesmo tempo. E os demais vai pegando o valor que Deus prepara e põe no envelope. Nós temos essa necessidade, aqui está acabando, já está pago toda a despesa daqui, graças a Deus, é só acabar. Nós agora vamos para Sorocaba e temos o bairro do Limão. O Senhor vai criar caminho. Então, notícia boa para vocês. Vai precisar ampliar a igreja do Carrão. Não sei como é que estava lá ontem. Vocês estiveram lá? Tinha bastante irmandade? Que a igreja também é do tamanho de um ovo, né? Mas precisa ampliar. Mas nós temos um terreno pago lá onde está a igreja, de quase 400 metros quadrados, na beirinha da Avenida Itaquera. Foi só Coleta que pagou. Está lá. Daqui a pouco vai construir uma igreja bonita, com tanque de batismo. Já pensou na Zona Leste? Que tem gente igual formiga? E Deus vai abençoar grandemente, tá bom? Todos já ofertaram? Podemos orar, Cleitinho? Podemos? Eterno Deus, te damos graça pela nossa irmandade aqui em Nova Vila, que é tão valente, que mesmo, Senhor, com toda a nossa falta de entendimento, tem nos suportado e tem vindo adorar a Deus de coração sincero. Recebe no céu essas ofertas, recebe no céu a nossa adoração e faz, ó Deus, com que o teu povo seja abençoado, não em detrimento das ofertas, mas pelo bom desejo de cada coração. Abre portas, abre portões, abre, Senhor, os caminhos e mostra ao teu povo que aquele que é fiel a ti nunca fique envergonhado. É o que pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Os irmãos vão passar recolhendo os envelopes? Pode passar recolhendo, Cleitinho? Outro hino, amados, para a gente encerrar. 4. Cântico número 4. A irmã Ana, lá não sei, de onde a irmã Ana é? Lá que mandou a toalhinha. É do interior de São Paulo. De Ourinho. A irmã Ana mandou para mim Oliver, é bom você ficar sabendo disso aí. Mandou para mim uma toalhinha bem bonitinha, bordado meu nome, que suo muito, porque aí para vocês fica fresquinho, mas aqui não vem ar. Um calor terrível. Aí eu me enxugo com ela, o Amir veio passar fio aqui e encheu minha toalhinha de sujeira, de fio de microfone. Tá tudo encardido, minha toalhinha jogada no lixo ontem. Deixa eu encontrar ele aqui, ele vai ter que vir aqui pedir perdão para nós. Mas já passou, a raiva é pouca. Vamos lá, Cântico 4. Glória a Deus. Força! Se as hostes da maldade e te assentaste à destra do poder, a ti devemos nossa gratidão. Grandes és tu, Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Glória a Deus. Os maus pensamentos, irmão Daniel, Saulinho, irmãos, Mucosmo, irmãs. Os maus pensamentos, aquilo que causa depressão, aquilo que causa ansiedade, síndrome do pânico, esses maus pensamentos não vai dar certo, vai morrer, vai bater o carro, vai separar, o menino vai ser maconheiro, a menina vai rodar bolsinha na rua. Isso é uma prisão. É uma escravidão que te faz ficar igual um hamster na gaiola, correndo naquela rodinha que não sai do lugar. Corre, 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 cansa e não sai do lugar. E você fica aprisionado, você não cresce. Só uma igreja salva, só eu sou santo, só a minha palavra, a palavra que eu prego, que é bonita. É uma desgraça, é uma prisão, é uma escravidão que Deus está te libertando essa manhã. Então nós vamos cantar o coro, mas com toda a alma, bem forte, nós vamos cantar só o coro. Vai! A te dê força, bem forte. Gratidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Vai lá, sai agora. Tu nos tiraste da escravidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Vamos sair dessa escravidão hoje, no nome de Jesus. Vamos orar por Sandra, Juliana, Rodrigo, Manuel, Cirlei, Ivonete, Laura, Rafael, Márcia, Elizabeth, Josineide, Ana, Cristina, Rita, César, Leonardo, Igor, Lígia, Anitta, Fernanda, Ana Ardir, Raí, Rogério, João, Maria, Ana, João de Jesus, Carlos, Josileia, Regis, Isabel, Esther, Renilda, Rosimar, Maria, Ivonete, Silvia, Sabrina, Idalba, Sidney, Francismara, Elza, Olias, Rosalina, Seniras, Shirley, Andreusa, Milena, Antônia, Bela, João, Fátima, Luzia, Silmara, Sebastiana, Vladimir, Dulce, Miriam, Moisés, Olga, Marcos, Sônia, Vanderleia, Marcelane, Ana e Janice. Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, colocamos essas vidas na palma das tuas mãos. Eles nos estão assistindo agora pela live e eles creem que estão sendo apresentados. E na comunhão da tua igreja, nós profetizamos uma grande bênção na vida desse povo. Libertação, porta aberta, caminho aberto. Senhor, liberdade para te servir na terra. Senhor, em nome de Jesus, visita cada uma dessas vidas que estão sendo entregues nas tuas mãos. E na comunhão da igreja, nós oramos todos juntos, bem alto, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Forte, uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus. Boa. O CCB pira, né? Quando vê um ancião filmando o culto. Estendam as mãos, saiam em grupos pequenos, por favor, não se encostem, não peguem nas mãos, não dê beijo, não. Você nunca foi amoroso, vai querer ser agora? Cada um no seu quadrado. Cuidado com essa pandemia, se cuida. Recebamos a paz de Deus, a graça de Jesus e o conselho da palavra dentro dos nossos corações. Amém.